nós estamos recebendo aqui no Conselho Regional de Economia economistas, Olívia Carneiro, também conhecida como Olívia Sensato, pela sensatez das suas decisões e das suas colocações, com um orgulho e uma honra bastante grande, porque é um dos economistas que tem se projetado na área que ela resolveu desenvolver, não é isso? Então, eu aprecio e tenho muita honra de receber aqui, acredito que os economistas em geral também, e eu até gostaria de mandar uma mensagem para os economistas, a exemplo da Olívia. Nós aqui criamos uma função de consultor econômico financeiro independente e temos um espaço aqui chamado Espaço do Economista para que ele possa vir trabalhar aqui sem ter que pedir autorização para ninguém, tá certo? O economista que se dispuser a utilizar essa estrutura, que é uma estrutura que visa direcionar para o mercado de capitais, que é um mercado bastante sensível a resultados, não é isso? Nós estamos aqui à disposição. Portanto, é um prazer receber a Olívia, que trouxe aqui ensinamentos importantíssimos para a cultura dos economistas em geral. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com o senhor, uma honra, e espero que essa conversa seja muito boa. Eu, com certeza absoluta, vou aprender bastante, fico muito feliz de participar desse momento. Acredite, Olívia, que eu também aprendo todos os dias. O mercado ele é um professor constante, e como a economia é uma estrutura dinâmica de acontecimentos, a gente tem que estar em profunda análise, profundo estudo, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa implementar mecanismos que efetivamente solucionam os problemas, não é isso? Não adianta nós nos preocuparmos com teorias antigas, superadas, né, que não fazem nenhum efeito positivo para a economia atual. Muito obrigada. O seu Barsi é o maior investidor do Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é presidente do Conselho Regional de Economia, o Corecon, do qual eu faço parte, e acho que todos os economistas do Brasil, não, de São Paulo, né? São Paulo e do Brasil também. Do Brasil, né? Fazem parte, é um órgão muito importante para nós economistas, e eu fico muito feliz de abrir esse canal aqui, juntando com um público mais jovem que provavelmente não conhece o Corecon. Seu Barsi, a primeira pergunta, que o tema dessa semana no meu podcast é sobre redução de desigualdades, e a gente tem discutido muito a questão da taxação de grandes fortunas, porque virou uma moda no Brasil pedir que taxem os mais ricos. O que o senhor acha disso? Eu acho que, parafraseando o ex-ministro Raul Lopes, né? Eu diria o seguinte, eu diria que a gente tem que tentar ajudar os mais pobres, entendeu? A tirar os mais pobres da indigência que eles foram colocados, né? Lamentavelmente, essa condução, a responsabilidade dessa situação, sincero e honestamente, não são dos mais ricos, são dos políticos, não é isso? Eu acho que os políticos deveriam encontrar caminhos para tirarem esse pessoal da miséria. Eu acho que não tem que se fazer nada com os mais ricos, pelo contrário, eu acho que em relação aos mais ricos, que são as pessoas que correm riscos, os pobres não correm riscos, porque a maioria empresta o dinheiro para o governo, e talvez esse seja um dos fatos pelo qual eles são pobres, né? Porque eles emprestam para o governo e o governo não dá nada para eles. Se eles fossem assim pessoas que assumissem risco, por exemplo, que comprassem ações, que investissem na geração de riqueza, talvez eles não fossem tão pobres como são. A gente pega, por exemplo, países desenvolvidos como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem caderneta de poupança, não tem renda fixa. Os Estados Unidos o pessoal tem que fazer o quê? Ele tem que investir na geração de riqueza. Lamentavelmente, os banqueiros não querem, os banqueiros, a bolsa, e o próprio governo não quer que o cidadão tenha uma cultura de investimento. Ele quer que o cidadão seja uma pessoa exatamente que não tem cultura na questão de investir os seus recursos. Por quê? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter sempre um caráter populista no sentido de tirar partido desses que sabem menos, né?
Então, a responsabilidade, eu diria, de nós termos muitos pobres, não são dos ricos. Essa responsabilidade pertence ao governo. E o governo é que cria os mais pobres, né? Porque na hora que vai se reajustar o salário mínimo, é 3%, 4%. Na hora que se reajusta o salário dos deputados, é 45%, 50%. Na hora que se reajusta o salário do Superior Tribunal Federal e de todos os elementos do Poder Judiciário, também é 40%, 50%. Então, essa disparidade de renda que nós temos aqui no país é exatamente criada pelo governo, tá certo? Então, eu vejo assim como uma cegueira tributária a forma de querer tributar a riqueza, né? Porque é difícil você caracterizar a riqueza. Alguém já tentou fazer isso aí. O Collor já tentou tributar os empresários, mas quando ele chegou e viu que ele estatizaria todas as empresas, ele voltou atrás, está entendendo? Agora, é lógico, automaticamente aqui, quem ganha mais, paga mais. Isso não há dúvida nenhuma, isso já acontece. É que eles querem o seguinte, eles querem que quem ganha mais, pague muito mais, está entendendo? Do que aquilo que ele também teria direito. Porque o governo precisa e pode tentar requerer um tributo maior, mas o governo tem que fazer alguma coisa para devolver esse tributo sob a forma de vantagens para o elemento. Aqui o governo não faz nada, o governo ele só pega o tributo e o tributo serve o quê? Serve exatamente para cobrir problemas financeiros, cobrir salário de funcionário público e daí para frente. Então, o governo não investe, o governo precisa investir, está entendendo? Como em outros países, nós tivemos em 2008, quando houve a crise do subprime, o governo americano foi lá e investiu. Ele investiu na General Motors, ele investiu nos bancos, para que os bancos pudessem retornar à sua atividade natural. Aqui, o governo não investe. O governo fica sempre na expectativa de ter que dar dinheiro. Por exemplo, agora vão dar 7 bilhões e pouco para um fundo de eleições, né? Quer dizer, isso aí é tudo coisa que vai gerando uma situação, e é uma situação que cada vez mais empobrece o país. Nós hoje não temos mais pobres. Nós temos indigentes, né? Eu vejo aqui, eu não percorro o Brasil inteiro, mas eu vejo aqui pela Praça da Sé, a Praça da Sé virou a Vila da Sé, quer dizer, virou uma vila de indigentes, está entendendo? Tem aí mais de 300 barraquinhas, coisa que eu nunca imaginava que um dia isso fosse acontecer. Então, eu não sei se tributar os mais ricos é o caminho ideal. Eu acho que há que haver uma tributação justa, fazendo o quê? Fazendo que direcione também os mais pobres, né, a assumirem riscos para que eles possam um dia se transformarem em mais ricos. Essa que é a verdade. Perfeito. Essa é a minha opinião. Perfeito. Na minha linguagem, a minha tradução do que ele está falando a gente tem que focar menos em tirar de uns e sim gerar mais riquezas para que todos, principalmente os mais pobres, aumentem suas riquezas também. Não tem problema nenhum uma pessoa ser muito rica se todo mundo tem condições de, enfim, acumular e ter uma renda digna, né? Houve um cidadão chamado Ford, não me lembro se foi Henry Ford, um dia questionado num discurso, teve um cidadão que chegou para ele e falou: o senhor tem que distribuir a sua riqueza. Ele falou: você acha isso? Acho. Chamou o contador e falou: me diga uma coisa, vê qual é a minha fortuna. Somou, qual é a população do mundo? Tanto. Quanto dá para cada um? $1. Chegou para o camarada e falou: tal, a tua parte, $1. Distribuiu a riqueza. O problema é muito fácil de se interpretar. O problema é esse que na minha opinião, eu falei. Nós precisamos criar uma mentalidade de investimento na geração de riqueza. Perfeito. Tá certo? Não em agiotas. O que o governo conseguiu criar foi um bando de agiotas que só querem saber o quê? Só querem saber de ter um jurinho e não querem assumir risco. Mal sabem eles que, emprestando para o governo, também eles têm um grande risco. Veja o Plano Collor, né? O Plano Collor mostrou isso, que não se deve acreditar no governo. Por quê? Porque quem tinha dinheiro na poupança, quem tinha dinheiro em várias aplicações,
acabou tendo os seus valores encurralados, não é isso? Qual foi o seu primeiro investimento? Meu primeiro investimento, na época, eu também não tinha a cultura de investimento que eu comecei a aprender naquela época, não é isso? Naquela época nós investíamos em letra de câmbio, a RTM ou RTP, né? que eram títulos que existiam no mercado. Existia também o mercado de valores, mas era pífio. Existiam muito poucas ações, tá entendendo? Aí, no decorrer do tempo, em 1967, não é? Quando o governo criou o Sistema Financeiro Nacional, ele criou as bolsas de valores e, consequentemente, as sociedades corretoras. E com isso, então, abriu-se a perspectiva dos pregões à viva voz. Então, diante dessa evolução, a gente começou a ter o quê? Mais informação sobre ações. E foi, gradualmente, a gente foi investindo em ações, foi vendo que realmente elas geravam e geram bons resultados, não é isso? Então, isso foi o meu início. Agora, o meu início foi em aplicar em títulos de renda fixa, porque naquela ocasião eu era um agiota. Hoje eu já não sou mais um agiota. Eu sou um ser humano que aplica na geração de riqueza. Agora, lamentavelmente o país, ele deve ter não sei quantos, mas 80% de agiotas e no mínimo e no máximo 10% quem aplica na geração de riqueza. É por isso que os Estados Unidos é o que é e nós somos o que somos. Porque lá eles investem na geração de riqueza. Está correto? O JG Freitas perguntou, qual foi a primeira ação do senhor? A minha primeira ação, ela foi me convencer que eu tinha que comprar ações. Essa foi a minha primeira ação, tá certo? Essa foi a minha primeira ação. A ação mais inteligente que eu tive na minha vida foi essa. Aí eu comecei a comprar ações, eu não me lembro exatamente qual foi a primeira ação que eu comprei, porque isso, não sei se isso daí tem muita importância, mas naquela época a gente comprava ações da Aços Vilares, Indústrias Vilares, da Belgo Mineira, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, que custava centavos, né? As ações da Petrobras valiam centavos. Tinha o Banco do Brasil, tinha o Banco do Nordeste, já não tinha tantos bancos como tem hoje, os bancos foram sucessivamente abrindo seus capitais, tinha ações da Maná, tinha um monte de ações, um monte não era que nem tem hoje, tinha ações da Brahma, ações da Antártica, não é? Então, eu andei comprando, uma das primeiras ações que eu comprei era da Antártica. Depois eu andei comprando ações da Belgo Mineira, tinha ações da Mannesmann, tá entendendo? Tinha uma série de ações, CBUM, tinha ações da editora de guias LTB, construtora Adolfo Lindenberg, tinha muitas ações, de construtora tá certo? Do Petróleo Ipiranga, e assim por exemplo. Aí o que mais me incentivou e me estimulou a projetar um trabalho sobre ações foi o estudo que eu fiz em relação a elas, né? O primeiro movimento que veio à minha mente foi o seguinte, que eu pretendia ter uma renda mensal, porque eu imaginava que a Previdência jamais poderia me dar uma renda mensal como eu gostaria de ter. Então, o que eu fiz? Eu fui correr atrás de um trabalho e eu executei esse trabalho procurando colocar em termos graduais e prioritários, né, quais as empresas que pagavam e distribuíam mais dividendos. Eu cheguei numa conclusão interessante. A ação da época que distribuía um melhor dividendo era uma ação que tinha controle estrangeiro. Se chamava Anderson Clayton. Era uma ação do setor de alimentos. Ela custava 45, 50 centavos e pagava um dividendo de R$1 por ano. Então, quer dizer, na verdade, você ganhava 20% sobre aquilo que você aplicou. Então, eu fiz um trabalho sobre a Anderson Clayton, procurando mostrar quem comprar ações da Anderson Clayton durante 30 anos, onde ele pode chegar. Eu fiz esse trabalho, e esse trabalho eu denominei, o nome dele era Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas aí eu peguei e levei esse trabalho para um dos diretores da Anderson Clayton, né, para ele ver se
se tinha fidelidade, se realmente... Ele falou, seu Márcio, eu adorei o seu trabalho, eu nunca vi uma coisa assim. Só que tem uma coisa, o seu trabalho, não que o senhor saiba, mas ele não vai prosperar. Eu falei, mas por que não? Aí ele me confessou uma coisa, doutor Guilherme de Jesus Falavina. Ele falou, seu Márcio, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Cleito? Eu falei, não. Ele falou, o dono da Anderson Cleito são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram essa estrutura acionária. E, sinceramente, eu não saberia dizer para o senhor se elas vão resistir 30 anos. Então, eu acho que elas vão acabar vendendo no decorrer do tempo. Dito e feito. Então ele falou, então, o seu trabalho está ótimo, mas eu acho que ele não vai ter uma conclusão. Então o que eu fiz? Eu fiz um trabalho observando a empresa imediatamente inferior, né? Que seria a segunda colocada na questão de receber dividendos, etc. Né? E a segunda colocada era uma ação da Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Na época ela chamava Centrais Elétricas de São Paulo, porque ela cuidava só da matriz energética hídrica. Tá? Tudo bem, então eu fiz o trabalho, ações garantem o futuro, geralmente em cima das ações da CESP. Fiz o trabalho e comecei a comprar as ações da CESP. Aí eu fui dando prioridade para as ações da CESP, né? Até que um belo dia as ações da CESP custavam 45, 50 centavos. E eu fui comprando, era um grande investimento. Eu gastava 450, 500 reais por mês, né? E comprava 1000 ações. Então fui comprando 1000 ações. Até que chegou um momento em que o resultado das ações já eu não me obrigava a aportar mais dinheiro. O próprio resultado cobria. Então no oitavo ano já aconteceu isso. Só que, no meio do caminho, o então governador de São Paulo, Paulo Maluf, ele tentando, sei lá, não sei, pela fala dele foi para tentar mostrar para os militares, né, que ele ia desenvolver aqui em São Paulo um projeto de exploração de petróleo. Então o que ele fez? Ele quis criar uma empresa de prospecção de petróleo. Então ele criou uma empresa chamada Paulipetro. Só que a Paulipetro, ela não foi possível levar adiante. Por quê? Porque precisava de autorização da Agência Nacional de Petróleo, precisava de um monte de... Então o que ele fez? Ele aproveitou que a CESP era uma empresa de geração e ele mudou o nome da empresa, da CESP. Ao invés de ser Centrais Elétricas, ele colocou Companhia Energética. Então a CESP podia outras matrizes energéticas. Então, só que ao fazer isso, as ações pularam para uns 50, R$2. Então, a 1,80, 1,70, eu vendi tudo que eu tinha e comprei um outro papel que tinha uma perspectiva de resultado muito melhor. Né? Na época, eu vou falar até quais eram os papéis. Era Abri, Banco Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, eles pagavam um dividendo extraordinário. Por quê? O Banco Bandeirantes, por exemplo, custava 50 centavos e ele pagava um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 10% ao ano. Né? Bom, então... Você comprava por 50 centavos, você ganha 10% em cima de 50%, se você tiver duas ações são 20%. É o mesmo pensamento. E aí fui comprando, continuei comprando, trabalhava, né? Continuei comprando, fui comprando e o efeito multiplicador foi uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas o efeito multiplicador foi extraordinário, foi imprevisível até, tá? Então eu fui, claro, a partir disso, eu fui administrando a minha carteira de forma tal que eu tirasse o melhor e maior benefício na questão dos dividendos, tá correto? Então, por exemplo, teve papéis que foram comprados, né? Empresas que foram compradas, por exemplo, o Banco Noroeste, ele foi comprado. Então, quando foi comprado, eu já tinha uma quantidade razoável de ações, então eu recebi um valor grande. Então fui comprando outras ações e assim sucessivamente. Mas eu fui comprando, por exemplo, eu comprei Banco do Brasil a 60 centavos,
eu comprei Klabin a 17 centavos, tá entendendo? Coisa que a turma achava que não, não, você está louco, Mário. Eu falei, tá bom, deixa eu com a minha loucura. E todos aqueles que me chamavam de louco, eles são os loucos hoje, né? Por não terem aproveitado a oportunidade que a gente tentou demonstrar a eles, né? Agora, eu vou dizer uma coisa até a todos vocês. O mercado de valores, universalmente conceituado, é que ele é um mercado de risco. Isso em termos conceituais, né? Só que aqui no Brasil ele não é um mercado de risco. Aqui no Brasil é um mercado de oportunidades. O que é o risco em ações? O risco em ações está exatamente em você comprar a ação de uma empresa que ela esteja cotada muito acima daquilo que o seu patrimônio representa. Por exemplo, todos nós temos bens, direitos, valores e obrigações. A empresa também tem, só que como ela é uma empresa constituída, ela tem o quê? Ela tem uma quantidade de ações. E esse patrimônio líquido, então, dividido pela quantidade de ações, forma um valor patrimonial. O valor patrimonial, ele é um elemento que serve para você estabelecer a relação de risco. Por exemplo, uma relação de risco. Se você comprar a ação de uma empresa, que o valor patrimonial dela é 1, e você pagar 10, você está assumindo um risco 9 vezes superior àquilo que ela vale. Se você comprar uma ação cujo patrimônio dela é R$1 e você pagar 50 centavos, aí não é risco. Você não tem risco, é uma oportunidade, entendeu? Então aqui no Brasil nós temos isso, de monte. Eu vou até citar uma que dificilmente ninguém conhece, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje tem, o valor patrimonial dele é R$47 e ele custa 29. Que risco você tem de comprar uma ação do Banco do Brasil? Nenhum, entendeu? Então, quando eu disse na primeira pergunta que os mais pobres deveriam assumir riscos, até sob esse ponto de vista eles não estão assumindo riscos, entendeu? Eles estão direcionando recursos para uma aplicação que vai lhe permitir um resultado muito superior àquilo que ele direcionar a título de agiotagem. Entendeu? Muito bom. O senhor é uma aula. Não sou não. Eu sou um estudioso, né? Eu sou um estudioso. Eu acho interessante que o senhor tem uma visão flexível, né? O senhor vai observando, o senhor tem o seu princípio, mas ao longo do tempo, conforme a economia vai evoluindo, o senhor vai se adaptando ao mercado. Claro. As pessoas às vezes têm uma impressão de que o que era verdade há 50 anos atrás vai continuar sendo verdade hoje. Não é. Não é. A única coisa que era a mesma coisa é o tijolo. Há 50 anos atrás o tijolo é um tijolo e hoje ele é um tijolo, tá entendendo? Né? A economia não é. Porque a economia mudou, tudo mudou. Você veja, o emprego mudou. Por que o emprego mudou? O emprego mudou porque a maioria das empresas hoje buscam o quê? Buscam competitividade para os seus produtos, né? Então aqui no Brasil nós temos uma legislação trabalhista que penaliza o empresário. Ela não beneficia o empregado, ela penaliza o empresário. Então o que o empresário fez? Se a legislação trabalhista me penaliza, eu vou pôr um robô. Aí o robô não me penaliza, entendeu? E é o que está acontecendo. Então, há um processo de mecanização e de automação cada vez mais frequente que vai eliminando o emprego aqui no Brasil. E por outro lado, existem aqueles que querem tributar. Tem um aí que eu li um pouco tempo atrás, ele quer tributar o sol, tá entendendo? Eu achei isso daí uma coisa ridícula, mas enfim, é um terrorista tributário ele, né? Tá entendendo? Então, não adianta tributar mais e não direcionar o direito, o dinheiro, o recurso que você arrecada para o benefício da coletividade, para você investir em mais geração de renda e geração de emprego, tá entendendo? Aqui, o aumento do tributo é para pagar funcionário público, para pagar juiz de direito, para pagar Superior Tribunal Federal, para pagar deputado, para pagar, né? E para pagar agora que é o mais novo elemento, né, captador dos nossos recursos, é o fundo partidário, né? Que ele começou com 200 milhões e já está com 7 bilhões. Então, esse é o que mais cresce no país. Nessa linha,
perguntaram para o senhor qual é a sua opinião sobre o IR em dividendos, né, a cobrança de imposto de dividendos. Eu acho que a cobrança de imposto de dividendo, ela pode ser justa na razão direta em que o governo não assume um terror tributário, tá entendendo? Porque na razão direta que ele assume um terror tributário, essa tributação, ela passa a ser ineficiente, porque as pessoas vão procurar novas fontes de articulação para poder sair fora do pagamento de dividendos, é isso. Em outros países, quando você tributa o lucro, você tributa 10%, 8%, 7%. Então pode ser justo você tributar alguma coisa em dividendo. Mas aqui 40%, mais 10%, não sobra nada para o empresário. Eu gosto da proposta do senhor de tributar especulação. Aqui nós somos especialistas, né, em tributar o consumo e a produção. E deixa a especulação de lado, né, que é o que mais poderia gerar resultados. Qual é a opinião do senhor sobre a atual reforma em discussão, a reforma tributária? O senhor acha ela justa? Não. Eu acho que essa reforma tributária, ela está sendo muito inconsequente. Na verdade, eu não acho que está havendo uma reforma, né? Nós estamos fazendo um remendo tributário, é muito diferente de uma reforma. A reforma você envolve aspectos estruturais que avaliam com muita profundidade a tributação sobre o consumo, a tributação sobre a produção e a tributação sobre a especulação. O que está acontecendo no país? Tributa-se o consumo, tributa-se o petróleo, tributa-se a energia elétrica, tributa-se a produção nas empresas, de uma forma generosíssima, não é isso? Porque hoje as pessoas já começam a ter dificuldade de pagar a conta de energia elétrica, que tem vindo extremamente saborosa em termos de ganho para o governo, né? As pessoas também, essa reforma que eu falo, que eu me refiro a ela como um remendo, ela tributa também o consumo, não é isso? Tributa o consumo e tributa a produção, tributa os produtos em geral, né? Cada vez as alíquotas se acentuam maior e mais fortes contra o produtor, conduzindo o empresário a não ter uma capacidade competitiva para os seus produtos. Eu acho que há uma desistência muito grande do governo. Eu não sei se o governo não sabe, né? Se ele não sabe, vai saber agora. Está entendendo? O governo tem que tributar a especulação. O que é a especulação? E não é só na Bolsa de Valores, não. A especulação existe em todos os lugares onde não existe um book, onde não existe um livro, né? Nas transações entre bancos de renda fixa, é uma especulação. Não é tributado, nada é tributado. Então eu vou dar um exemplo prático para os senhores. O cidadão, pessoa física, quando adquire uma ação, ele é obrigado a pagar 15% de imposto de renda se ele teve um lucro. O fundo não paga nada. O fundo ele compra, vende e não paga nada. Ele tinha que pagar também os 15%. Por que o fundo tem esse privilégio e a pessoa física não tem? Deveria ser ao inverso. O fundo deveria ser tributado numa alíquota maior do que a pessoa física. Para quê? Para que a pessoa física comprasse ações e formasse um universo de compradores individuais, que é o que um país precisa em termos de um mercado de capitais. Então, a nossa sugestão é essa, que se tribute a comercialização de ações pelos fundos, que elas não são tributadas, são isentas, não é isso? Razões, eu não sei por que ele é isento. Alguém teria que falar por que ele é isento, né? Mas ninguém fala. Isso é um privilégio que a Bolsa conseguiu há anos atrás, né? E outra coisa também, eu acredito que o governo teria uns resultados muito satisfatórios tributando essa questão da especulação. Então, eu deixo aqui a pergunta, né? Senhores congressistas, por que tributar o consumo, por que tributar a produção
e não tributar a especulação. Um grande abraço e muito obrigado pela sua presença. Uma presença que nos honrou e honrou a todos os economistas. Obrigada. Obrigado a todos e aquele abraço aí.